Otaíra e Isaura se casam em 2009 e ela engravida em 2015. No pré-natal, Isaura descobre que precisa extrair um cisto no ovário, mas com a bebê no útero. Em 2019, Catiane Nunes descobre um nódulo cancerígeno na mama e, enquanto faz os exames investigativos, engravida. O câncer era agressivo, de modo que ela não pode esperar o nascimento da criança para iniciar o tratamento quimioterápico. O maior receio é o que poderia acontecer ao bebê, pois a química do medicamento pode levá-lo a óbito. Em 2014, Alexandra Gomes perde o primeiro filho. Em 2016, também não consegue ir até o fim da segunda gravidez. Ela procura um médico e descobre que tinha ovários policísticos e endometriose. Alexandra faz tratamento médico, mas sem resultados. A novela da vida real especial mostra como essas famílias conseguiram vencer tais adversidades por meio da fé no Evangelho de Cristo. Assista agora às histórias de superação desses mineiros. Foi uma gravidez planejada. Quando a minha esposa ficou sabendo que estava grávida, foi uma felicidade muito grande. Foi onde tudo começou, né? Eu frequento desde 2000. Eu fiquei grávida em 2015. Fui na médica, primeira consulta, ela percebeu que tinha um cisto no ovário. E aí ela falou que teria que fazer uma cirurgia, esperar até o terceiro mês de gravidez para fazer a cirurgia para retirada do cisto, porque senão a criança não desenvolveria devido ao tamanho que era bem grande. A doutora falou que o procedimento é esperar a gravidez e quando for fazer cesárea, tirava o cisto junto. Mas só que nesse caso ele era muito grande, não podia, porque onde a criança ia ser gerada e um ia entrar em atrito com o outro. Ou ele ia estourar ou ia prejudicar a gravidez. Depois de 3 meses só cresce. Foi por isso que tinha que fazer a cirurgia depois de 3 meses. Aí fez a cirurgia, tirou o cisto. Tive a oportunidade de atendê-los pela primeira vez e eles me relataram esse quadro, relataram essa história. Começamos a buscar a Deus, invocando o poder de Deus na campanha de quarta-feira, Igreja de Joelhos, Família de Pé. E aí nessa cirurgia, depois que retirou o cisto, aí a gravidez foi normal, graças a Deus. Correu tudo bem. E Deus fez esta grande obra, esse grande primeiro milagre. Graças a Deus não foi tão simples a cirurgia, mas correu tudo bem, né? Mas só que aí começou o processo, né? Ela sangrou, a gente não sabia porque que era, e a doutora explicou que foi por causa do ultrassom que foi feito, para descobrir o tamanho do cisto, essas coisas de médico, eu não entendo. Depois disso, então tudo bem, né? Já que acontece essas coisas, beleza. Só que ela perdeu o líquido amniótico também nesse período. Aí o doutor falou, não é possível, depois de tudo que a gente passou, correu tudo bem e perder a criança nesse momento, já estava tudo bem. Teve que fazer outro ultrassom com ela grávida. Aí não tinha jeito de fazer o ultrassom perfeito, porque o ultrassom, o médico explicou que é apertando o aparelho que faz uma imagem bacana, né? E não tinha jeito, só que ele falou assim, mas só que o que a gente precisava saber, já dá para saber, líquido amniótico tem demais. Aí foi a primeira notícia boa que a gente teve. No dia 25 de novembro de 2015, nasce saudável a pequena Isadora Valentina, com 2,8 kg. Minha filha nasceu, tá bem ali, ela é elétrica, ligada na tomada, esperta demais. Deus deu a vitória, Deus transformou. Foi um primeiro livramento, um primeiro milagre, né, na vida da minha filha, que Deus deu para ela. Em 2019, aos 3 anos de idade, Isadora enfrenta outra vez risco de morte, ao contrair uma doença com alto grau de letalidade. Então, aí quando foi em 2019, a Isadora estava com 3 anos. Ela começou com febre, foi durante 4 dias, com náusea e com muita sonolência. Quando ela fica muito quieta, tem alguma coisa errada. E quando ela tinha 3 anos, aconteceu isso. Numa sexta-feira, ela muito quieta no sofá. O que foi, pai? Nada não. E dando febre, e quietinha no canto. Para procurar um médico, né? Levou no
no PSF, popularmente conhecido como postinho, né? Aí a médica olhou e falou, garganta, mas não senti firmeza naquilo não. Aí deu um medicamento para garganta inflamada. Mas tranquilo, né? Minha filha é como ela reage bem à medicação. E ela não estava reagindo à medicação. Na sexta-feira, eu falei para minha esposa, não gostei do atendimento, vamos levar ela na UPA. Aí levou ela na unidade de pronto atendimento. Chegando lá, o doutor falou assim, a medicação é essa mesmo. Mas eu perguntei para ele, é garganta, doutor? Ele falou, é garganta, mas não fez um exame também, não. Ele foi pelo diagnóstico da médica do postinho. Mas tranquilo, eu falei, mas a minha filha não está reagindo à medicação. Ele, não, essa medicação leva umas 24 horas. Mas tranquilo, aí no sábado, de tarde, ela não reagiu, eu fui lá de novo, ele, não, mas tem que esperar, a medicação é porque você está dando o medicamento genérico, tem que ser original, troquei a medicação. Ela não está reagindo, vamos levar ela no médico particular. Aí levei numa médica particular, a doutora Rosidelma, tem que agradecer demais, cara, mulher. Tá doido. Aí lá no consultório dela, ela fez uns exames lá, um teste simples demais, que qualquer um podia fazer. Eles não fizeram na UPA. A criança deita de costa na maca dela, em posição de sentido, e tem que fazer o movimento com a cabeça. E ela não fez, puxava a cabeça, ela vinha firme, encolhia o joelho. Quando ela fazia assim com a cabeça, o joelho vinha junto. Outra hora ele como morão. Aí eu vi que a doutora assustou. Minha esposa não percebeu não, mas eu percebi, ela assustou. Aí fez, sabe? Aí eu vi que tinha alguma coisa errada. Aí ela chamou a gente num canto lá e falou, não estou falando que não estou afirmando. E fez uma novela primeiro para falar. Mas tem todas as características de meningite. Aí, no mesmo momento que a médica suspeitou, eu falei que não, porque ela já era vacinada, entendeu? Mas aí ela falou que mesmo com a vacina, não pode acontecer da pessoa pegar qualquer doença, né? Aí meu esposo ligou lá do consultório para o pastor. Quando a doutora fez o teste e falou pra gente que era meningite, aqui em Campo Belo, eu liguei pro pastor, pedi ele que desse força pra gente, pedisse a igreja para orar pra gente, porque é uma doença muito grave. A gente sabia que era grave, não tinha a noção exata, mas sabe que é muito grave. Aí o pastor deu um versículo, foi Isaías 54, 17, acho que foi isso, não lembro, recordo bem, mas foi isso. Fez a oração com a gente e falou, Deus é contigo, fica na fé, vocês vão vencer essa. E eu lembro que quando os pais descobriram o que era que de fato estava acontecendo com a nossa pequena Isadora, eu estava em uma reunião até ministerial, o pai me ligou desesperado do hospital, em lágrimas, quando a médica relatou para ele o que de fato estava acontecendo. No mesmo momento eu dei a ele uma palavra de Isaías 54, 17, onde o texto sagrado diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E diz para ele, fica firme, o nosso Deus é poderoso. E aí, à noite, o obreiro daqui da igreja, Carlos, a esposa dele foi lá, fez oração para ela aqui ainda, na Santa Casa. E aí, eu lembro que o pastor chegou aqui, Campo Belo, e reuniu com os obreiros durante a noite, entendeu? E foi uma fala da esposa dele que falou assim, eles viraram a noite aqui em oração em favor da vida dela. Eu e a minha equipe, juntamente com a minha família, a gente passava a madrugada de oração aqui na igreja e a gente estava numa vigília, num propósito de oração. Eu, minha família e alguns irmãos, os nossos obreiros, né? E alguns irmãos da igreja. E lembro que dentro desse período de oração, a gente colocava a vida da nossa pequena Isadora, a vida desta família, a vida deste casal, para o Senhor confortá-los. Ela encaminhou ela para o hospital daqui da minha cidade e ela ficou internada. E lá foi feito um exame, o de citometria, colheu o líquido na coluna dela,
E foi constatado que era, porque era até, o normal é até 5, a escala vai até 5. E o dela estava 2.300, a inflamação que estava, né, na membrana do cérebro dela. E aí nós fomos encaminhados no mesmo dia, a doutora Rose conseguiu vaga em Belo Horizonte. Chegando lá em Belo Horizonte, já tinha uma junta médica esperando a minha filha lá. Nós fomos muito bem atendidos lá. Fez o exame, ficou constatado que era meningite bacteriana meningocócica. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas é isso. Aí ela ficou internada, ficou isolada, é ruim demais. Assim, a gente sabe que é grave, né? Mas aí ele me falou assim que ela poderia morrer em horas, essa doença mata em horas, mas que ela estava num bom hospital e que ela ia tomar ele falou uma bomba de medicamentos. A palavra do médico em Belo Horizonte foi essa. E aí vamos aguardar para ver como que ela vai reagir. A gente ficou em Belo Horizonte. Com toda dificuldade, ele convocou a igreja, ficou em vigília, oração, madrugada, todo mundo, a luta. Minha esposa também. E aí os dias foram passando, foi muito difícil lá, é lógico, né? Porque assim, a gente não dormia, porque é difícil, né? Ele falou assim para poder. E aí eu saí daqui de Campo Belo. A médica estava muito preocupada, sabe? Ela falou para minha irmã que estava muito preocupada com a situação dela. E a minha irmã me falou lá no hospital assim, ó, eu fiquei muito desesperada. Fiquei sem chão. Aí a minha irmã falou para mim assim, ó, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E nós fomos para lá, de madrugada. E aí nós ficamos lá em isolamento, não tinha pandemia ainda, entendeu? E não usava máscara nem nada, né? Aí o médico falou assim, ó, todo mundo que entrar aqui vai usar máscara agora, porque é contagioso, né? E nós ficamos isolados lá naquele quarto. E ela dormia muito, só dormia, sabe? E parou de comer, ela come muito bem e parou tudo. E os dias foram passando. Aí ela foi recuperando lá em Belo Horizonte. Os dias foram passando, ela foi se recuperando, graças a Deus, a igreja em oração. Minha esposa em oração também no quarto daquele hospital. Eu dormi na recepção do hospital, no banco lá também, dentro do carro. Depois arrumaram uma pensão para mim, eu fui para a pensão, mas foram aquele processo de os dias passando, a igreja em oração, todo mundo. E eu fiz uma oração com ela lá naquele quarto do hospital, lá. Porque Deus... Eu falei com ela, fiz uma oração com a minha filha, que se por uma porta aquele mal entrou, por 7 ele teria que sair. E pedi eu falei com Deus assim, ó, o Senhor não deixou eu perder ela enquanto ela estava no meu ventre. Agora, com 3 anos, eu não vou conseguir ficar sem ela, entendeu? Porque os dias que ela estava doente, a gente nem sabia que ela estava com isso, né? Que foi assim, nunca imaginava que seria isso. A casa ficou totalmente sem barulho nenhum, entendeu? Parecia que não tinha criança. Eu não ia conseguir voltar para casa sem ela. E Deus, eu fiz uma oração com ela e Deus falou no meu coração que a gente ia passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não ia ficar lá. E ela foi evoluindo, começou a alimentar, nós fomos muito bem tratados lá, sabe? E graças a Deus, o médico falou para mim assim, ó, lá, tirou ela do isolamento, ela foi para a enfermaria, que para ela seria melhor, para ela conviver com outros que já tinham passado o risco de contágio.
O médico falou para mim assim lá, quem viu ela chegar aqui nem parece que é a mesma, entendeu? Porque eles não acreditavam que desse certo. Mas, graças a Deus, os dias foram passando. Aí ela foi se recuperando. E ela foi evoluindo, começou a alimentar. E, graças a Deus, no último dia o doutor falou, vocês vão ganhar alta. Glória a Deus por isso. E aí, depois que passou, ele me falou assim, ó, há poucos dias atrás, uma criança que veio a óbito com essa mesma doença, entendeu? E eu sei que ela é um milagre e Deus tem um propósito em tudo, né? Várias pessoas, assim, falou, Deus tem um propósito na vida dela porque ela é uma guerreira, entendeu? Passou por muitas coisas e Deus deu vitória na vida dela. E a junta médica lá porque ela eu acho que é um hospital escola, eu não esqueci de perguntar, acho que é isso, porque tem um médico-chefe, tinha uns 8 médicos em volta da minha filha. Essa junta médica falou, ó, tá dando alta, eu vou passar os procedimentos e pra você fazer os testes. Eu amei, um teste, minha filha recuperou, tá bem, né? Aquele processo, ela não estava comendo, agora tá, não estava alimentando, agora recuperou bem, tá brincando. Ele falou, ó, você tem que fazer o teste de audição, das vistas, do olfato e fazer os testes, tipo um check-up. Aí eu não entendi, mas por quê? Porque essa doença, ela, quando ela não mata, ela deixa sequela. O médico, né, em Belo Horizonte falou que poderia ter sequela. Cego, surdo, tem que amputar membro, mudo. E ela fez teste depois de audição, fez fonoaudióloga e não deu nada. Aí eu fiz todos os testes, graças a Deus minha filha é perfeita. Não ficou sequela nenhuma, Deus não deixou. Graças à oração da igreja, do pastor, com todos, eu reuni minha família também, a maior parte é convertida de Deus, entendeu? Tivemos a alegria de ver Deus fazer esta grande obra, deixar a nossa Isadora totalmente curada, sem nenhuma sequela, para a glória de Deus. E tem que glorificar demais a Deus, né? Agradecer ao pastor também, Ananias, com a Igreja da Graça de Campo Belo, que segurou esse rojão com a gente em oração. Vale a pena demais você estar dentro da igreja, estar sempre em oração, ser fiel, porque quando a gente precisa, a gente é respondido. Eu sei que ela é um milagre e Deus tem um propósito em tudo, né? Eu louvo a Deus por isso. Deus deu vitória na vida dela. Só temos que dizer que esse nosso Deus, Ele é tremendo. Outra linda história de superação de um casal que desejava ser pais, mas enfrentaram dificuldades para realizar esse sonho é de Catiane Nunes e Edmilson Mendes. Em 2019, eu descobri um nódulo na mama e no que eu comecei a investigar o nódulo, eu engravidei. Então, através daquele tanto de exame que eu fui fazendo, todo exame pedia outro. Fiz a biópsia. No 6º mês de gravidez, o resultado, um câncer de mama. Aí ele ficou abalada, mas aí a gente ficou pensativo, firmou na fé. E aí falamos, vamos lutar, né? Esse problema para Deus não é nada. Quando uma paciente tem um diagnóstico de câncer durante uma gravidez, aí eu acho que tem várias fases, né? Se é no início da gravidez, no meio da gravidez, no final da gravidez. Isso é importante, e o tipo do câncer também. Então, se a pessoa tem um diagnóstico de um câncer, às vezes, que é um câncer lento, de repente a gente espera, né? Às vezes espera o curso da gravidez para poder, depois que o neném nascer, começar o tratamento oncológico. Agora, se é uma doença mais agressiva, que você vê que está crescendo, independente, e a mãe tem risco de vida, né? Até pelo câncer, então você acaba, às vezes, tendo que tratar durante a gravidez. Isso pode levar risco para o feto e é uma coisa que a gente não sabe porque ninguém estudou. Não tinha tempo, não tinha escolha, eu tinha que decidir, eu tinha que fazer. Eu confiei primeiramente em Deus e no que o médico me falava. Mas quando eu fui fazer essa quimioterapia, o meu pastor, eu contei tudo para o meu pastor, o Éder Monteiro e a pastora Fabiana, e eles falaram comigo que nós íamos partir para uma luta. E ali eu confiei que eu estava, né, Deus estava comigo e eles também estavam comigo, me ajudando em oração. Ela é uma pessoa muito determinada, firme na igreja, não faltava aos cultos, sempre falava para ela de João 11:40, né? Quando Jesus falou, olha, se creres, verás a glória de Deus. Nesse momento que tranquilizou a gente
só firmou na fé. Eu assistia o missionário, eu vi, e toda vez que eu ligava a televisão que eu assistia, eu via um milagre, uma cura. Então aquilo ali foi me fortalecendo, eu fui alimentando, eu fui determinando, eu aprendi que a gente precisa ter fé, confiar no Senhor. Falei para ela, não temas, creia, Deus já faz a obra. O caso de Itabira foi o primeiro de uma grávida. Eles me trataram fazendo a quimioterapia, tudo para eles novo lá. O feto pode ter risco, né? Se foi no início da gravidez a sofrer alguma malformação, né? Que é no início do primeiro trimestre que forma o neném, e nos meses mais finais, de restringir o crescimento do feto e um risco de ter até um natimorto, né? Nascer já, morrer na barriga da mãe, ou nascer bem prematuro. Eu tinha madrugada que eu só orava. Depois eu falei, Senhor, já coloquei nas tuas mãos, eu vou descansar. Eu começava a louvar. Tinha madrugada que eu só louvava, eu nem orava. Fiz as 2 sessões de químio. Mas o próprio tumor, o próprio câncer, quando ele está muito avançado, estudos mostram que mesmo sem fazer a quimioterapia, tem o risco do feto também ter essa perda do líquido, o feto ter restrição do crescimento, porque o próprio câncer ele consome o organismo. Então acaba atrapalhando até a própria gravidez, isso independente do tratamento da quimioterapia. Quando eu cheguei na maternidade com meus documentos, eu falei que eu tinha feito 2 químios, os médicos assustaram, queria que eu viesse para Belo Horizonte, porque lá não tem neonatal, corria risco de nascer e precisar de um socorro e lá não tinha. Mas eu pensei na hora que o médico falou comigo, eu pensei, já está tudo na mão do Senhor. E meu bebê nasceu prematuro porque a quimioterapia foi secando o líquido. Sei que foi Deus mesmo que chegou, não teve complicação de parto, já foi pro quarto e no outro dia já ganhou alta, tudo tranquilo. Ele nasceu com 1,9 kg, 35 semanas. Para honra e glória do Senhor, deu tudo certo. Eden Henrique é um garoto maravilhoso, abençoado por Deus. Vai ficar bem, um bebê bem, maravilhoso. A criança veio perfeita, ela se recuperou também, saúde perfeita. É tanta alegria que ele proporcionou pra gente que foi só Deus me colocou na vida da gente. Terminei essa quimioterapia, foram 8 sessões. E quando eu fui fazer a cirurgia, não existia mais nódulo. O nódulo, em uma das reuniões, numa sexta-feira, porque eu fazia quimioterapia à noite eu ia para a igreja. A primeira quimioterapia minha, numa sexta-feira à noite eu estava na igreja, determinando a minha cura. E quando eu fui fazer a biópsia, o exame para operar, eu não tinha nódulo mais. Deu ausência de nódulo. Só alegria, aprendeu a determinar e Deus deu a vitória. Não acharam nada, graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus, estava curada antes da cirurgia. Os 11 anos que eu tenho na Igreja da Graça me ajudaram muito, me ensinaram a determinar a cura, a tomar posse da bênção. Então, assim, eu vivi um milagre. A gente ouvir falar de um milagre é muito bonito, mas você viver um milagre é diferente. Nosso último caso real de gravidez é da mineira Alexandra Gomes, de Betim, que tinha o sonho da maternidade, mas sofria com dificuldades para realizar seu desejo mais íntimo. E quando foi no finalzinho de 2014, eu perdi o meu primeiro filho. Eu descobri, eu já estava perdendo o bebê. Ela começou a ficar triste, ela entrou em depressão, quase entrou em depressão. A gente sofreu muito e eu ficava orando, pedindo a Deus para Deus tirar aquela tristeza, aquela angústia. Aí quando foi em 2016, eu tive a minha segunda gravidez. O esposo de Alexandra, Claudemir Rodrigues, e a cunhada dele sofrem um acidente de moto em 25 de outubro de 2016. Com o susto, Alexandra sofre outro aborto espontâneo. Aí eu perdi o meu segundo filho e logo após isso eu descobri que eu tinha um ovário policístico e a endometriose. E tive dificuldade para engravidar. Fiquei tentando todos esses anos e não conseguia. Aí peguei e entrei com o tratamento do indutor de ovulação. E nada que eu tentava não me fazia ovular. Que foi quando um dia eu fui em um médico e ele falou comigo que o que tinha que ser feito já foi feito. E que eu não ovulava de jeito nenhum, que quem não ovulava não conseguia engravidar. Aí foi onde que eu virei e falei com ele que o que ele falava comigo não era o que Deus falava comigo. E deixei tudo lá e nunca mais voltei para voltar a fazer tratamento. Aí eu comecei a dobrar o joelho, ler o Salmo 91 sempre. E falei com ela, nós vamos juntas, nós vamos fazer a campanha e você vai engravidar, porque Deus não esqueceu de nós. Eu já frequentava algumas vezes outras igrejas,
Só que o meu padrinho, o padrinho Hélio, ele pegou e ele me falou sobre a igreja dele. Foi no momento que eu estava muito triste e falou para eu ir fazer uma visita à Igreja da Graça. Aí foi onde que eu fui, gostei, me senti muito bem acolhida e comecei a frequentar, virar membro. Graças a Deus, com as campanhas que a gente tem feito nas igrejas lá do Pastor Adson, a gente está tendo resposta. Fez como Ana. Ela era a nossa Ana aqui em Betim, né? Clamando, sempre buscando determinada, uma mulher de fé, determinada, clamando, fazendo os propósitos aqui na igreja em oração, sempre pedindo essa ajuda, né? Pastor, me ajuda em oração aí, para que Deus me dê essa vitória. Eu comecei a buscar, pedir oração, fazia o propósito. Todo final do ano, a gente tem que fazer o propósito das coisas que a gente quer para o próximo ano. E eu sempre colocava que eu queria estar trabalhando para mim, que eu queria ter minha família restaurada, que eu queria ter o meu filho, minha família junto comigo na igreja. Tanto é que a minha irmã e minha mãe já estão lá comigo, com a gente. E foi aonde que eu comecei a pedir a Deus, pedir oração para o pastor Aderson. E fui buscando. Aí foi um belo dia que eu comecei a passar mal e eu não entendia o porquê que eu estava passando mal. E quando eu peguei, eu fui no posto, eu descobri que realmente era o meu Davi Lucas que estava aqui. Aí foi onde, assim, que eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Aí ela engravidou. Aí foi onde que a minha bênção veio. E quando a gente pegou e entrou no 4º mês, foi onde que eu tive o descolamento de placenta. Pedi também oração. Deus ajudou, que segurou o Davi, que quase que nem o Davi estava aqui, que a gente passou por muita luta. Mas quando é promessa de Deus, a gente confia, as coisas acontecem. Hoje, com todas as coisas que aconteceram, meu filho está aqui, para a honra e glória do Senhor, meu Davi. Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. E o tempo certo, Deus me deu meu filho. E Deus concedeu a ela. Além da bênção da maternidade, Alexandra também alcançou pelo projeto de vida a conversão da família e o próprio negócio. Sempre faço o projeto de vida. Eu sempre colocava que eu queria ser dono do meu próprio negócio. Que meu cunhado ele tinha um pouquinho de alface plantada. A gente plantava também para entregar nos restaurantes. Aí ele falou que ele ia vender os alfaces dele. Eu falei assim, eu também vou. Aí a gente começou a fazer uma banquinha ali, e de repente, assim, a gente vendeu tudo. E eu sustentava minha casa com esse dinheiro, e um dia só não dava. Aí teve um dia que eu peguei, que eu sonhei, que eu estava num sacolão. Ela teve esse propósito do sacolão, né, colocando também no projeto de vida. E ela chegou aqui na igreja, eu lembro, num domingo, chorando, ali na porta, quando estava terminando o culto. Ela falou, pastor, ore por mim, porque mandaram eu fechar a minha banca. Falei, não, irmã, Deus vai abrir uma porta muito maior para a senhora. Eu creio nisso em nome de Jesus. Ela falou assim, olha, meu sacolão vai ser ali. O marido dela falou assim, você tá louca? Nem dinheiro a gente tem. Ela falou assim, mas quando Deus promete, Ele cumpre. Meu sacolão vai ser ali. E aí ela chegou aqui na igreja, saltando de alegria, falou, pastor, eu quero que o senhor vá lá no meu sacolão, ungir o meu sacolão, porque para a glória de Deus. Eu saí da feira na rua e agora eu abri o meu sacolão para a glória de Deus.